Então, inicialmente, qual é o seu nome e qual a sua formação acadêmica? Meu nome é Carolina Muniz Soares Rangel Pereira. Minha formação acadêmica, eu sou formada em História, né, licenciatura, e tenho especialização em História Contemporânea. Atualmente, você está atuando em qual segmento? E quais os nomes das escolas? Então, atualmente, eu atuo no ensino fundamental, anos finais, o que a gente chama de sexto ou nono ano, e para o ensino médio. Eu atuo tanto no ensino público quanto no ensino privado. Você quer o nome das instituições? Uhum. No ensino público, na educação pública, né? Eu trabalho no Colégio Estadual Doutor Thierry Cardoso e no privado no Colégio Eucarístico. Quais as relações que você percebe entre as discussões que foram feitas na graduação sobre a teoria da história e a atuação no ensino básico ou no ensino médio? Então, vamos lá, gente, porque assim, são muitas camadas, na verdade, né? Porque muito daquilo que a gente estuda na graduação, quando a gente tenta colocar na prática dentro da sala de aula, existem muitas características e muitas abordagens de como a gente vai trabalhar aquilo em sala de aula. Por quê? Por exemplo, quando você pega uma educação, um ensino fundamental, por exemplo, aquelas teorias mais complexas que a gente viu lá na graduação, logicamente que a gente tem que trabalhar uma outra perspectiva, um outro vocabulário para ser inserido no dia a dia em sala de aula. Quando a gente pega para o ensino médio, óbvio que a gente tem uma pegada muito mais relacionada já à inserção no mercado de trabalho ou a vestibulares, etc. Então, assim, a gente acaba até trabalhando de uma forma mais aprofundada. Então, lógico que na teoria é uma situação e na prática é completamente outra. Porque, assim, você vai entrar numa turma, nossa, vou fazer um planejamento, vou fazer um plano de aula maravilhoso. Só que quando você chega naquela turma, de repente não rende daquilo que você pensou. Então, assim, por isso que eu falei, existem várias camadas ali para você entender todo aquele contexto. Quando você aborda conceitos de tempo histórico, de representação histórica, como que você mobiliza eles na sua prática em sala de aula? Então, vamos lá. O que acontece? O aluno hoje, quando ele vai estudar história, ele já tem um certo preconceito em relação assim, poxa, por que eu vou estudar aquilo que já aconteceu, que vem do passado, vai mudar em que na minha vida? Então, eu tento trabalhar tanto no privado quanto no público, contextualizando os assuntos. Porque, assim, imagina só, aquilo que aconteceu lá atrás, por exemplo, quando eu estou iniciando com o sexto ano, quando eu vou falar de Atenas, quando eu estou falando de Grécia Antiga, ou quando eu vou falar de cidadania para o meu ensino médio, de que forma eu tenho que contextualizar para fazer com que esse aluno ele seja inserido no conteúdo ou no assunto? É trazer realidades daquilo que acontece no dia a dia para a gente teletransportar para a Idade Antiga, por exemplo. Então, assim, é todo um contexto daquilo, por exemplo, de repente eu pego um assunto que está em alta, do que está lá nas redes sociais, do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e tento inserir naquilo que eu vou trabalhar de conteúdo. Essa é um jeito que eu tento de fazer com que os alunos eles se sintam mais pertencentes ao dia a dia e que eles despertam o interesse na história. Porque, assim, a gente sabe que a educação está passando por muitos problemas.
e principalmente fazer com que esse aluno que é muito dependente de tela se interesse pela leitura, se interesse por uma série, por um filme, um documentário, é uma forma com que a gente tente romper com com esse vício de tela e que acaba também contribuindo para que o tempo dele de concentração seja muito menor. Hoje, por exemplo, eu trabalho, se eu for dar 2 tempos de aula de 50 minutos numa turma, eu tenho ali total noção de que do que eu falar ali 15, 20 minutos vai ser com que aquele aluno ele vai prestar atenção. Agora, o restante vai cair no esquecimento. Então, assim, a gente tenta pegar muitas leituras atuais, a gente tenta fazer muitos cursos da atualidade para tentar inserir essa nova geração em leitura, interpretar, ter autonomia daqui para frente, sabe? O que é teoria da história para você e como que ela se relaciona com a sua prática na sala de aula? Então, teoria para mim é tudo aquilo que está no papel e que a gente, de uma forma geral, a gente tem que entender todo aquele contexto do que significa a história, por qual motivo ela foi criada e, na prática, transformar naquilo que o aluno tente entender da melhor forma possível. Você traz lúdico, você traz música, você traz um texto diferente, você traz uma letra de música, você traz um vídeo, um filme e faz com que essa teoria da história ela seja colocada em prática de uma outra forma. Hoje, até a história ela precisa de uma nova roupagem. A nova historiografia, quando a gente pega tanto de história mundial, geral, ou história do Brasil, ela está precisando passar por uma nova roupagem justamente para se adequar dentro de uma sala de aula para a gente estar inserindo conceitos primordiais na vida de uma pessoa. Quais autores que você lembra de ter lido durante a graduação em História, que são do campo teórico, que as ideias seguem importantes no seu fazer diário? E você pode sinalizar também se não tiver algum. Então, isso depende muito, né? Porque, assim, por exemplo, quando eu pego o ensino fundamental, anos finais, se você pegar daquele assunto e tentar colocar na prática, isso vai depender muito de como o livro didático ele vai estar abordando aquela situação. Por exemplo, na minha graduação, quando eu estudei, por exemplo, feudalismo, eu lembro muito de Perry Anderson. Só que no livro didático, eu não encontro ali citações do Perry Anderson, por exemplo. Mas, por outro lado, também, eu tenho autores do dia a dia que são muito bem vistos no livro didático e que eu vi muito na minha graduação, por exemplo, à época, o Leandro Carnal, por exemplo, a Lilia Schwartz, que é uma historiadora muito bem conceituada brasileira, a Eloise Starling, quando eu pego, por exemplo, o Hobsbawm, A Era dos Extremos, são livros que dá para a gente trabalhar muito em sala de aula. Aquilo que a gente vê na graduação, a gente tem como colocar muito claramente em sala de aula. Na sua opinião, existe um fosso entre a formação universitária em História e a posterior atuação profissional? Em caso afirmativo, você consegue elencar os motivos desse distanciamento? Então, vamos lá. Deixa eu tentar encontrar as palavras certas. Por que eu estou falando isso? Eu vou te dar o meu exemplo como estudante de história à época e como eu vejo atualmente. Na minha época,
para a sua época, por exemplo, praticamente são as mesmas características em relação a estágio. Eu estou no quarto período, eu inicio o estágio 1. Eu estou no quinto, sexto período, estágio 2. Eu começo com a observação, depois eu vou para a prática, etc. Só que nesse momento, eu vejo que existe um vazio muito grande, porque quando eu fui fazer estágio em escola pública, os professores, no primeiro dia eu assisti a aula, no segundo dia a professora, não, pode deixar que eu assino tudo aqui logo para você, para te adiantar, etc. Ou seja, era um medo, na minha visão, era um medo de que essas pessoas, de que esses profissionais tinham do estagiário tá vendo a conduta em sala de aula. Hoje em dia, por exemplo, na escola que eu trabalho, lá no Thierry Cardoso, eu tenho 2 matrículas, né? Uma eu estou em sala de aula e a outra eu estou na direção. E nós recebemos muitos alunos da UF, de História, de Geografia, e sempre que a gente direciona para os professores, que a gente tem muitos professores parceiros na instituição, é muito interessante porque esses profissionais, eles captam os estagiários, os estudantes. Então, ali é uma vivência muito bacana. Porém, o que acontece? A mesma abordagem, lá no início dos anos 2000, quando eu comecei a fazer minha graduação, é praticamente a mesma abordagem do que vem acontecendo nos dias atuais. É um estágio de observação. Lógico, ano passado a gente teve uma novidade, que eu fui até supervisora do ENAD, em relação a gente estar assistindo uma aula, os alunos, né, que eu fui responsável, fizeram um planejamento de aula, aula conforme o assunto que eles dominavam e, lógico, daquilo que a gente vinha trabalhando na turma em específico. Mas, mesmo assim, eu vejo uma não mudança em relação a esses métodos adotados. Por mais assim, poxa, são praticamente quase 20 anos. Então, era para ter mudado alguma coisa. Eu penso que, para quem hoje está pensando em ingressar para dar aula, tem que entender muita coisa, porque a gente chega na sala de aula, a gente apenas não dá aula. Às vezes, a gente tem um adolescente em conflito, às vezes, a gente tem muitos alunos de inclusão. Então, isso é uma nova perspectiva e que a gente tem que entender como abordar também. Às vezes, o espaço físico da escola, de repente, não oferece um tipo de tecnologia que, de repente, você vai trabalhar. Poxa, eu pensei em trabalhar X, Y, vídeo, vou trabalhar uma música, mas, de repente, um recurso tecnológico você não tem na instituição. Então, isso acaba fazendo com que o teu planejamento ele saia do controle. Então, assim, eu percebo que necessita de muita mudança nessa abordagem, sabe? Como que você vê a sua formação acadêmica e um curso de graduação em História? Então, a gente pode dividir também, né? Porque quando eu fui fazer minha graduação, a época aqui na cidade, né, em Campos, se eu não me engano, História só tinha em instituição privada. E era a FAFIC, não sei se você já ouviu falar, hoje é o Centro Universitário Fluminense. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, na época, a minha graduação era nível A. Então, eu tinha professores que trabalhavam no IFE. Então, assim, era uma outra
vivência. Só que, assim, hoje em dia, aqui na cidade, por exemplo, se você pegar, a gente tem a UF, com história. Se eu não me engano, eu não sei se a Universo tem mais ou a Estácio tem, agora eu não me recordo. Se tiver, deve ser até EAD, alguma coisa assim. Enfim, eu vejo que lá quando eu comecei a minha graduação, quando eu me formei, e hoje, lógico, muita coisa aconteceu, mas eu vejo que a educação ela precisa mudar. Ela precisa de uma nova abordagem, como eu falei anteriormente. Ela precisa estar mais presente, a educação, a universidade ela tem que estar mais próxima das escolas. Seria muito interessante o intercâmbio dos alunos do ensino médio nas universidades públicas, onde eles deveriam ter mais acesso. A gente sabe que, infelizmente, existe uma pirâmide invertida. Quem tem mais acesso às universidades públicas são os alunos que estão nas escolas particulares. Então, essa é a minha visão, de que a universidade pública deveria ser muito mais próxima das escolas públicas também.